Você está passando por um momento de incerteza e de dúvida na sua vida? Você tem o costume de fazer as suas preces na frente de alguma imagem ou com base na fotografia de alguma imagem? Ou você está passando por alguma situação de perseguição com algumas pessoas? Ou de repente você tem visto uma presença espiritual na sua casa, que são pessoas e espíritos que estão agindo como seus inimigos? Então, fica comigo na meditação de hoje, porque o Salmo 97 vai tratar a respeito desses assuntos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O Salmo 97 fala a respeito do reinado do Senhor. Muitas pessoas pensam que Deus não reina, mas o Salmos 97 nos mostra que Ele reina sim sobre a terra. Ele reina e Ele tem todo o poder sobre a terra. Nos Salmos 96, nós meditamos sobre a soberania de Deus. E aqui no Salmo seguinte, que é o 97, existe uma continuidade da ideia que foi apresentada no Salmo 96, quando fala a respeito do reinado do Senhor sobre a terra. Veja que o verso 1 fala: o Senhor reina. O salmista começa esse salmo dizendo que, independente da situação que você está passando, da circunstância que você está enfrentando, o fato é que o Senhor reina. Regozije-se a terra. Regozijar é gozar de novo. Significa ter alegria. Então, tenha alegria novamente, terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Quando o texto fala regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, ele está dizendo assim: todas as pessoas do mundo tenham uma nova alegria. Seja quem quer que você seja, onde quer que você more, independente se você mora em um grande centro urbano ou se você mora em uma pequena propriedade no mais interior de qualquer estado ou de qualquer lugar que seja da terra, tenha uma nova alegria. Quando ele fala alegrem-se as muitas ilhas, a ilha é uma porção de terra isolada. Significa que você que está talvez sozinho, sem nenhuma pessoa para poder contar, sem nenhuma pessoa para que você possa pedir uma ajuda, um auxílio, você está como se fosse uma ilha. Você está sozinho, você está sozinha, passando por um enfrentamento, por uma situação difícil, em que você se vê cercado de todos os lados pelas águas e você não sabe como correr dessa situação. Então, seja você quem quer que seja que mora na terra, ou talvez se você está como se fosse uma ilha, o Senhor reina. Você pode contar com o reinado do Senhor. Então, independente de onde você estiver, tenha uma nova alegria. Regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Alegre-se, você que está sozinho, que está sozinha, em saber que o Senhor está reinando e Ele tem a saída para você. No Salmo 121, no verso 1, está escrito: elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor reina. Então ligue o seu pensamento, independente do problema que você está passando com Deus, porque Ele reina. Ele tem a resposta, Ele tem a saída.
Veja o que diz o verso 2: nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Quando nós falamos de nuvens, as nuvens, elas são provisórias. Elas vêm, descarregam as chuvas ou elas são empurradas pelos ventos para outros lugares. Mas as nuvens falam a respeito de realidades que aparecem e cruzam o nosso caminho muitas vezes. Então, o texto fala que nuvens e obscuridade. Obscuridade é aquilo que não é muito certo. É aquilo que está meio que nas trevas. Então o texto fala: nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Ao redor do Senhor, ao redor dele, estão muitas vezes as incertezas e aquilo que está meio obscuro, que está meio nas trevas. Mas diante dele, a justiça e o juízo são a base do trono dele. Em outras palavras, não importa qual a situação que você está passando, não importa o quão obscura ela seja, o quão em trevas você esteja. Talvez você esteja numa dependência química, talvez você esteja numa relação de infidelidade, talvez você esteja passando por um problema com alguma coisa que você fez no passado que agora estão cobrando você. Talvez você esteja passando por uma crise no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Então, essas questões todas que são levadas em oração para Deus cercam o reinado de Deus com essas nuvens e obscuridade que ficam ao redor de Deus. Porém, ele é tão grande e ele governa com justiça e juízo, que são a base do trono dele, que para ele, o Senhor, o Deus que reina sobre todas as coisas, isso não é nada. Ele resolve, seja qual for o problema, seja qual for a treva que você estiver enfrentando, ele resolve. Talvez uma situação no seu casamento que depois de tantos anos ocorreu alguma coisa inesperada, isso está meio obscuro, não está bem resolvido. Talvez uma situação no seu trabalho, talvez um relacionamento com um familiar, aconteceu alguma coisa e as relações não estão muito boas. Isso vai passar. Coloca isso no reinado e no governo do Senhor, porque o Senhor ainda reina. E isso é motivo de glória ao nome dele, porque se o Senhor ainda reina, então significa que a sua situação ainda pode ser colocada nas mãos dele, porque ele reina e ele resolve toda e qualquer situação de nuvem, de obscuridade. Coloque na mão do Senhor, porque o reinado dele se baseia, a base do trono do Senhor são a justiça e o juízo. Significa que ele vai julgar a sua causa com justiça e ele vai realizar o juízo dele e vai resolver essa situação quando você se colocar diante dele e colocar essa situação para ele. Veja que no versículo 3 fala assim: adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Então, se você está sendo perseguido por algumas pessoas ou por apenas uma pessoa, em razão daquilo que você tem feito, de repente esse teu inimigo é aquela pessoa que entrou no seu casamento para se envolver com seu esposo, com a sua esposa. De repente esse teu inimigo é uma pessoa que trabalha com você e que está ali te perseguindo, falando mal a seu respeito, querendo ver a sua queda, a sua ruína. De repente o seu inimigo é aquele vizinho que não gostou de ver você prosperando e está ali carregando uma inveja. Quando você sai com o seu carro novo, ele fica olhando, ela fica olhando para você com aquele olhar maligno, desejando que você sofra algum mal, algum dano.
existe uma promessa: nenhum mal te sucederá. No Salmo 91, no verso ali diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, diante do Senhor, adiante dele, vai um fogo, porque Deus, ele é fogo consumidor. Lá em Levítico, o Senhor se apresentou e disse que ele é o fogo consumidor. Quando Deus se apresenta como fogo consumidor, ele está dizendo que diante dele, nada que é falso, que é obscuro, que traz mentira ou engano prevalece, porque o Senhor é um fogo que abrasa, que queima toda a mentira, todo o engano, toda a trapaça, toda a infidelidade, toda a maldição diante do Senhor não prevalece, porque o Senhor, adiante dele, vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Não tenha medo em relação a nenhum dos seus inimigos e dos seus opositores. O Senhor reina. O Senhor reina. Talvez o seu inimigo seja espiritual. Você chega em sua casa e você ouve vozes, você vê alguns vultos, ou de repente você escuta o som do interruptor ou da porta, mas esses seres espirituais não prevalecem diante do Senhor. Ao entrar na sua casa, declare: este lugar pertence a Deus. Todos os meus inimigos sejam queimados pelo fogo do Senhor. No nome do Senhor Jesus, sejam queimados, porque reina na minha casa o meu amigo, Espírito Santo, o meu Senhor e o reinado do meu Deus. Veja que o verso 4 fala: os seus relâmpagos alumiam o mundo. Os relâmpagos de Deus alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Quem, quando está na terra, olha e vê os relâmpagos, não treme diante dos relâmpagos. Relâmpagos podem matar uma pessoa, de tão poderosos que são. Quando nós vemos a manifestação dos relâmpagos, nós olhamos e vemos a grandeza, o reinado de Deus. Ele reina sobre a terra. Verso 5: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Quando o verso 5 fala dos montes, fala de lugares altos. Pode ser uma metáfora, uma comparação que se refere a pessoas que ocupam cargos altos e elevados, que podem pensar que são alguma coisa, mas diante do Senhor, os montes se derretem como cera. Na presença do Senhor de toda a terra, o Senhor que é o Senhor de toda a terra, porque Ele reina sobre toda a terra, não há nenhuma pessoa que se julgue grande e que se coloque diante dele. Pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o presidente de qualquer nação europeia ou de qualquer lugar, pode ser quem quer que seja. Na presença do Senhor, pode ser o maior inventor, o maior pesquisador, a pessoa mais rica do mundo. Diante do Senhor, nada prevalece, mas se derrete como cera. Versículo 6: os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Quando nós olhamos para o céu e nós vemos as maravilhas que nele existem, tanto o brilho poderoso e forte do sol num dia muito ensolarado, como também nos dias em que o céu está muito azul,
como também quando você olha pelas noites e vê as estrelas, como também quando você vê a lua nas suas várias fases, como quando você vê as nuvens e quando você vê as mudanças das estações, quando você olha para os céus anunciam a justiça de Deus. Os céus anunciam que Deus ele reina e que ele ainda tem o governo sobre todas as coisas. E todos os povos veem a sua glória. Seja onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, você contempla os céus. Você vê a glória do Senhor. Salmo 19 fala que os céus manifestam a glória de Deus. Nesses 6 primeiros versos, nós vemos que o salmista se dedica a falar a respeito do reinado de Deus, a mostrar como Deus realmente reina, a mostrar como Deus resolve todas as situações obscuras e provisórias na vida, como o versículo 2, quando fala sobre nuvens e obscuridade, fala que não há inimigo que prevaleça diante de Deus. Não importa quem é o seu inimigo. Diante do Senhor, ele é aquele que lança os relâmpagos, que tem o potencial de matar uma pessoa, porque alumiam o mundo e mostram a glória dele. Não importa se a pessoa é grande. Não importa, porque os montes se derretem como cera diante do Senhor. E quando nós olhamos para os céus, nós vemos a glória dele. Nesses primeiros 6 versos, o salmista se dedica a mostrar que o Senhor reina, que é como ele começa o salmo. O Senhor reina. Por isso, regozije-se a terra e alegrem-se as ilhas. Agora, a partir do verso 7, ele nos mostra que confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele, diante de Deus, todos os deuses. No verso 7, talvez você esteja fazendo as suas preces para uma imagem. Saiba que essa imagem, com todo o respeito à fé que você tem, com todo o respeito à devoção que você carrega, é apenas uma imagem. O Senhor, ele reina. Ele realmente reina. Quando você olha para os céus e você vê a glória de Deus e a justiça de Deus, que faz todas as coisas no verão, no inverno, na primavera, no outono, carregando a terra com as chuvas, com o calor do sol, com a estação para que as árvores floresçam, com as nuvens e as densas chuvas. Quando Deus vai fazendo toda o ciclo da justiça, distribuindo em toda a terra cada um dos tempos necessários para todos os lugares, ele mostra que ele está vivo, ele mostra que ele está reinando, ele mostra que você pode olhar para os céus e falar com ele, e ele pode responder a você, dentro do seu coração, no seu pensamento, dizendo a você o que fazer. Então, muitas vezes, quando você faz essas preces, olhando para essas imagens, lá o profeta Isaías, no capítulo 44, fala que as imagens, elas são apenas pedaços de pau, que não podem falar, não podem ver, não podem ouvir. Então, confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura. É por isso que o salmista, que está aqui no Salmo 97, falando do reinado do Senhor, de como ele é vivo e como ele reina em todo o tempo, de eternidade em eternidade, ele diz que sejam confundidos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Se gloriar é dizer: ah, eu vou fazer a minha prece para tal imagem.
Ele está dizendo que aqueles que se gloriem em ídolos inúteis, que eles sejam confundidos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que todos os deuses, essas imagens, e esses deuses com letra minúscula se prostrem diante do Deus que é o verdadeiro Deus, o Deus que é o Senhor, aquele que reina sobre todas as coisas, que criou os céus e a terra. Verso 8 ele fala assim, Sião ouviu e se alegrou. Quando o texto fala de Sião, Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém. Então, Sião ouviu e se alegrou, está nos dizendo o seguinte, que a nossa terra, que é Jerusalém, né, nós ouvimos a respeito do reinado do Senhor e nos alegramos. Então, Sião ouviu e se alegrou, Jerusalém ouviu e se alegrou. Mas aqui, o texto tem uma aplicação para todos nós. Todos nós ouvimos e nos alegramos com o reinado do Senhor. E os filhos de Judá, Judá era o nome do estado em que fica Jerusalém como capital. Então, os filhos de Judá é os habitantes, os moradores de Judá, os moradores de Jerusalém. Então, ele está dizendo assim, que Judá ouviu e se alegrou, e as pessoas que moram em Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Você pode se alegrar em saber da justiça do Senhor. Você não precisa fazer a sua prece, a sua oração, a sua reza para uma imagem, porque quando você contempla os céus, você vê que o Senhor, ele reina, ele está perto e pronto para ouvir a sua prece e responder com fogo, como ele diz que adiante dele vai um fogo que abrasa os inimigos em redor, o versículo 3. Então, o 9 diz, pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra. Veja que o versículo 9 confirma aquilo que nós falamos, não é só Sião. Ele, o salmista, está em Jerusalém. Então ele está falando a respeito de Sião, dos filhos de Judá, mas ele próprio diz, pois tu, Senhor, és o Altíssimo, não é só aqui em Jerusalém, não é só aqui em Judá, o Senhor é o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Verso 10, vós, que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Se vocês realmente estão com Deus, se vocês amam a Deus, parem de fazer o mal, porque Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. É Deus que guarda a alma dos santos. A alma é o lugar onde estão as nossas vontades. A alma é o nosso centro nervoso, onde nós decidimos o que vamos fazer. O salmista fala, aborreça o mal. Coloque a sua alma para Deus. Deus livra das mãos dos ímpios. Verso 11, a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Veja que Deus está usando o salmista para dizer que a luz, aquilo que é correto, honesto, leal, verdadeiro, fazer a coisa correta e certa, a luz, ela é semeada, ela é plantada na terra pelos pregadores, pelos que anunciam o reino, por esse salmista que escreveu o Salmo 97, a luz, aquilo que é correto, aquilo que é claro, aquilo que ilumina, ela é semeada na terra para o justo, para você que quer fazer a coisa correta. É para isso que a palavra, que a luz é semeada. E a alegria para os retos de coração. Fazendo aquilo que é correto, você vai colhendo no longo do caminho as alegrias que vêm de Deus. Essa alegria é para você que é reto de coração. Portanto, ele termina o Salmo no verso 12, esse Salmo, dizendo, alegrai-vos, ó justos, no Senhor. No Senhor. Ou seja, estando em Deus, tenha alegria.
Tenha alegria por você saber que o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor resolve todo tipo de nuvem e de obscuridade. O Senhor resolve toda situação com qualquer inimigo, independente de quem quer que ele seja. O Senhor responde todas as orações e não precisamos de nenhuma imagem ou de qualquer foto ou algum ídolo para tomar o lugar do Senhor, porque o Senhor reina. E quando olhamos nos céus, vemos a manifestação da sua justiça e da sua glória. Portanto, no verso 12, alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Cantem hinos quando você estiver na sua casa, dirigindo o seu veículo, caminhando pelas ruas. Dai louvores, lembrando de que o Senhor é santo, de que o Senhor está nos céus, de que o Senhor está separado do pecado. Dizer que Ele é santo significa que Ele anda com aqueles que se santificam, com aqueles que se separam do pecado, para reservarem a sua vida a Ele. Dai louvores em memória da sua santidade. Quando você canta louvores, você lembra, o Senhor está reinando. Ele é separado de toda a terra porque ele está acima da terra, governando e reinando. E quando eu canto louvores a ele, eu estou lembrando, o Senhor está reinando. Quando eu lembro que ele está reinando, eu lembro que eu não preciso me preocupar com o problema que eu estou passando, com a obscuridade ou treva que eu enfrento, com os inimigos que estão buscando a minha desgraça ou ruína, e nem tenho que me preocupar em buscar a nenhum outro Deus, porque simplesmente, como diz o verso 1, o Senhor reina. E é por isso que regozije-se a terra, se alegre novamente. Alegre-se você que está como se fosse uma ilha, cercado de todos os lados pelas águas e sem saber como resolver a situação. O Senhor reina. Confie nele. Deus abençoe.